de onde surgem as doenças, as chamadas doenças, o que envolve cada parte do nosso corpo, cada diagnóstico do nosso corpo. Claro que não dá para passar tudo de forma geral, o que envolve cada parte do nosso corpo e por que é que traz certos tipos de comportamento. Por exemplo, por que é que a garganta vai doer? Por que que o joelho vai trazer um certo comportamento de limitação? Por que é que tem gente que tem queda de cabelo? E aí você vai começar a fazer essa própria ligação de tudo isso. Por que é que essas coisas acontecem? Tudo começa a partir de um estímulo. Afinal de contas, o nosso corpo tem uma biologia incrível. Ele reage aos estímulos, não vai começar do nada. Então, para você que acredita que começa do nada, que é um azarado, sinto muito. O nosso corpo não é assim. A gente aprendeu crescendo que, nossa, me surgiu uma febre, me surgiu uma dor de dente, me surgiu uma dor de barriga. Não, não é assim que acontece. O nosso corpo eu não queria falar máquina perfeita, mas ele tem uma organização perfeita. Então, desde que a gente come, o que ele vai reabsorver de nutrientes, o que é que ele precisa, né? Por exemplo, olha, quando a gente tem um susto, o nosso coração dispara. Por que o nosso coração dispara? É uma resposta a um estímulo, para poder chegar mais sangue nos músculos, para você ir para cima daquilo que te deu um alerta ou para você correr. Enfim, mas é uma reação biológica a nosso favor. E todas as reações biológicas são a nosso favor. É gostoso ficar com o coração batendo rápido, forte? Não, não é tão confortável assim, não é. Não é confortável. Agora, a dor também não é confortável, uma limitação não é confortável, mas não quer dizer que não seja uma estratégia biológica da natureza. E eu vou mostrar para você como é que isso tudo funciona. Então, vamos supor que eu estou aqui, ó. Estou aqui passeando, deixa eu fazer o topetinho. Estou aqui passeando, enfim, e por algum motivo me acontece algo impactante, inesperado, vivido como um choque. Pode ser um telefonema, receber uma ligação de alguém e falar, olha, bater o teu carro. Se pra mim aquilo foi chocante, nossa, talvez eu tenho algo que vai mexer com o meu corpo. Lembra que eu falei do susto? Então que vai mexer com o meu corpo, com a minha biologia, vai mexer com alguns órgãos, né? E não serão órgãos aleatórios, eu já vou explicar essa parte. Mas de alguma forma, se eu receber algo que seja para mim impactante, inesperado, vamos fazer um desenho aqui, um raio, só para dizer que estava tudo bem e teve uma situação chocante. Nada mais chocante que um raio na testa. Eu tive uma situação que para mim, na minha percepção, foi chocante. Percebe que de repente na percepção do outro, bateu o carro? Não, mas acabei de ganhar na Mega Sena. Você acha que você vai importar se bateram o teu carro? Você não tá nem aí, você fala, compra um carro novo. Claro que você vai ter um pequeno susto, mas isso não vai ser suficiente para mexer fortemente na sua biologia. Entende o que eu tô querendo dizer? Agora, de repente, assim, alguma coisa que você tem um susto muito grande, a perda de emprego ou um empréstimo negado, alguma coisa que você vê acontecendo, um acidente, qualquer coisa que na sua percepção seja chocante. Então nós simbolizamos como um raio. Esse primeiro estímulo aqui vai gerar um comportamento. Então, dependendo de como eu percebi essa situação, vai gerar um comportamento que vai acionar um programa biológico que será manifestado em alguma parte do corpo. Então vamos supor aqui que seria na coluna cervical. Aqui pode ser até dor de garganta, né? Enfim. Mas enfim, vamos falar da coluna cervical. Depois eu dou outros exemplos. Por que é que trouxe esse comportamento? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó? Esse é o momento que o indivíduo vem lá para o meu consultório, de repente, para eu poder tratar dele, ou enfim, esse é o momento que a gente reclama, porque aqui tem dor, porque aqui tem limitação, porque aqui tem várias características que mostram que tem alguma coisa diferente aqui, alguma coisa que não está funcionando bem, seja por uma dor que me aparece na coluna cervical, seja por uma limitação, então eu tô com torcicolo, mas traz essa característica. Então, o que é que acontece aqui? O que é que acontece nessa situação? Eu tive um estímulo inicial que vai gerar um comportamento. É assim que a gente vai olhar. Se eu olhar só para esse quadrante aqui, quando ele se queixa, eu excluo toda essa história dele.
Se eu olhar só para esse quadrante aqui, olhar, vamos cuidar dessa cervical, vamos alongar, vamos colocar analgesia aí, enfim, vamos devolver a função, eu excluo toda a história dele. E qual é o problema de eu excluir essa história aqui? O problema é que essa dor cervical, ela pode voltar. Se a gente fica cuidando só dos sintomas e não cuida da causa, a gente corre um sério risco dessa dor voltar. E o meu paciente, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, ó, essa dor não tem cura. Eu fui no profissional e ele não resolveu o meu problema. Porque você não trabalhou o estímulo inicial. E qual é o estímulo inicial? O que é que trouxe esse comportamento? É aí que a gente precisa trabalhar. É aqui que a gente precisa olhar para o nosso paciente. Então, claro, a manifestação, o local onde se manifesta, seja uma dor cervical, seja uma dor de garganta, seja um intestino preso, seja uma coceira no braço, não importa. Isso é uma pista para eu descobrir o que é que aconteceu antes do início dos sintomas. Eu preciso olhar para a história do meu paciente. E sabe o que é interessante? Cada paciente tem uma história única. Então, quando eu olho para a história do meu paciente, que é única, eu preciso ouvir algumas histórias. E aí que entra o interessante, porque aí nós temos tecidos embrionários que formam todo o nosso corpo, que vão formar a nossa pele, tem tecido embrionário que vai formar nossos músculos e ossos e tendões, articulações, e tem tecido embrionário que vai formar todo o nosso sistema renal, todos os nossos órgãos internos, e aí vai. Em como que a gente define cada um? Vou mostrar para vocês. Então, gravem isso. O paciente chega relatando uma dor ou uma limitação, mas é aí que eu venho para cá, ó. Eu preciso saber o que é que houve de chocante antes do início dos sintomas. Quando meu paciente chega falando assim, eu tenho uma dor cervical, eu já sei que ele passou por uma situação de impotência ou desvalorização. Adalto, como é que você sabe disso? Porque cada tecido embrionário tem um sentimento específico que carrega. Os ossos, músculos, articulações, eles têm um sentimento específico de impotência ou desvalorização. Nós temos 3 tecidos embrionários, né? Se você procurar em qualquer livro aí, você vai encontrar 3 tecidos embrionários. O endoderma, o mesoderma e o ectoderma, que forma todo o nosso corpo. Agora, tem um detalhe. Aqui dentro desses tecidos, o mesoderma é dividido em 2. Mesoderma antigo e mesoderma novo. Quem fez essa divisão foi o Dr. Hammer, que desenvolveu as 5 leis biológicas, tá? Então vamos lá, deixa eu ensinar isso para vocês. Então eu tenho aqui 4 tecidos embrionários básicos. E o que eles formam no nosso corpo? Tudo. Juntando esses 4 aqui, eles formam tudo. Então vamos por partes, porque aí a gente consegue... Lembra que eu falei que a dor cervical é causada por um grande sentimento de impotência ou desvalorização? Cada um desses tecidos aqui carrega um sentimento. Então, por isso que quando o meu paciente fala a queixa dele, eu já sei qual foi o sentimento passado lá naquela informação impactante, inesperada do raiozinho. E qual é o sentimento que cada um desses carrega. Então, o endoderma, ele carrega um sentimento de vitalidade. E vitalidade diz respeito ao quê? Dentro da nova medicina germânica, vitalidade diz respeito às funções vitais. O que é considerado vital? Comer, reproduzir e respirar. Então, dá uma pensada. Quais são as partes do nosso corpo que desempenham esses papéis de comer, reproduzir e respirar? Enfim, de comer. A cavidade bucal, faringe, a laringe, o esôfago, o estômago, o duodeno, o pâncreas ajuda um pouquinho, a vesícula biliar, o fígado, intestino que já vai indo para eliminação, e isso até a eliminação total, ok? Então toda essa parte de órgãos internos que participam do comer e eliminar vão ter origem endodérmica. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que sempre que uma pessoa tiver uma situação que para ela foi chocante, que envolve a vitalidade, que talvez minha vida mudaria a partir de uma situação, mas não mudou. Como que poderia ser isso? Eu iria comprar uma casa e ia fazer um empréstimo do banco, porém o empréstimo foi negado. Então aqui eu perdi algo que mudaria a minha vida. Faz sentido para você?
Então, por isso que é um tecido que carrega uma conotação de vitalidade. Iria acontecer uma mudança de vida, mas não aconteceu. Agora, tem uma outra parte disso também. Estava tudo bem comigo, estava tudo normal, estava tudo ótimo e de repente houve uma mudança de vida. Então, estou lá fazendo faculdade, estou todo alegre na faculdade e eu tenho que sair da faculdade. Por algum motivo aleatório, mas que eu não posso mais continuar fazendo faculdade. Uma mudança de vida que eu não queria, mas aconteceu. Aonde é que isso vai se manifestar? Se eu tiver percebido como uma vitalidade ou uma mudança de vitalidade. Isso vai ser manifestado em algum órgão que diz respeito a comer, então na cavidade bucal, ou no esôfago, ou no estômago, ou no intestino, ou no fígado, algum órgão que participa da alimentação ou que participa da respiração, como por exemplo os alvéolos pulmonares, ou que participa da reprodução, por exemplo, os ovários ou os testículos. Então, pode ter, na verdade, manifestações em algum desses órgãos. Por isso que se algum paciente meu chegar lá no consultório e falar que tem algum sintoma em algum desses lugares, eu já sei que ele teve um grande choque relacionado à sua vitalidade, ao que ele considera como vitalidade. Ah, Dalton, mas nós não temos só os órgãos internos que participam do comer, do respirar ou do reproduzir. Sim, eu vou explicar as outras partes. O mesoderma antigo, por exemplo, o sentimento dele é de atentado à integridade. Se eu tenho um atentado, se eu sinto como algo me atacando, é porque eu não estou tendo uma proteção eficaz. Então vamos colocar aqui, perda de proteção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que tem no teu corpo que é uma camada protetora que protege o teu corpo? A sua pele. É uma camada protetora que protege os órgãos internos, protege os músculos, enfim. Só que aqui nós vamos falar de uma camada bem específica, a derme, que é a segunda camada da pele. É uma camada um pouco mais rígida, é uma camada que vai realmente proteger todo o seu corpo. E se acomete alguma coisa ali, é como se fosse um atentado. Eu perdi o meu escudo protetor. Então, quando o meu paciente vem com uma queixa relacionado à derme, à pele, eu já sei que ele tem um grande sentimento. O que causou aquilo foi um grande sentimento de atentado à integridade ou de perda de proteção. Então eu vou perguntando para ele, e antes do início dos sintomas, me conta um pouquinho da sua história, se teve alguma coisa que para você foi chocante e que para você é como se fosse um ataque. Quer um exemplo? As espinhas, elas surgem na derme e elas ficam às vezes avermelhadas, ficam aquelas espinhas internas, ficam aquelas espinhas amarelinhas. Tem gente que tem espinhas no rosto, tem gente que tem espinhas nas costas, né? E tem gente que tem os dois. E tem gente que mesmo depois da adolescência continua tendo espinhas. Opa, é normal isso? Não é. Todo mundo vê assim, não, é comum. Comum não é normal. Tem duas coisas diferentes aí. Então, por que é que aparecem as espinhas? Por exemplo, quando aparece no rosto, é porque é como se tivesse tendo vários enfrentamentos de olhares, julgamentos do que como os outros estão me olhando, como os outros estão me avaliando. E por que que aparece nos jovens? Não é só uma questão hormonal, é porque os jovens são muito suscetíveis aos comentários dos outros, a como os outros estão vendo ele, aos julgamentos de outras pessoas, sejam dos adultos, sejam dos próprios colegas, né? Então essa questão de ter que apresentar trabalho na frente, coisa, tem que isso, tem que aquilo, e aí eu não sei o que eu faço, e, enfim, ao olhar do sexo oposto, enfim, ao olhar dos parceiros, e aí vai um monte de coisa. Mas desde que receba um olhar de desaprovação, por exemplo, ou de enfrentamento, que ele perceba que talvez é um julgamento sobre ele, então se estiver cara a cara, se estiver frente a frente assim, ele perceber assim, é como se estivesse sendo atacado, alguma coisa que eu reconheço. E quando é nas costas, é como se eu percebesse que eu estou sendo atacado, mas eu não sei de onde vem esse ataque. Percebe que tem uma lógica nessa história toda? Uma condição que predispõe a esse aparecimento. Não vai aparecer uma espinha por acaso, não vai aparecer uma manifestação na pele, como por exemplo, aqui também se encaixam as verrugas,
Aqui também se encaixam as manchas escuras. E o que mais, Adalto? É só na pele? Não. Em qualquer tecido que recobre e funciona no nosso corpo como um tecido de proteção. Então, por exemplo, a pleura, que recobre o pulmão, o peritônio, que recobre a cavidade abdominal, a fáscia, que recobre os músculos, o pericárdio, que recobre o coração, e aí vai. Então, sempre que o meu paciente apresentar alguma coisa que diz respeito a uma camada protetora, eu já sei que ele tem um grande sentimento de perda de proteção. E se falando de artrite, artrose, dor cervical, as dores de cabeça, as enxaquecas, e sobre essas questões aí, o que você me diz? Eu digo que esse paciente começou com um grande sentimento, aquele choque inicial da história dele, antes do início dos sintomas, é um grande sentimento de impotência ou desvalorização, que vai se encaixar aqui no mesoderma novo, que é o tecido que forma os ossos, os músculos, os tendões, os ligamentos, enfim, todas as articulações. É um tecido estrutural, né? Um tecido que sustenta o nosso corpo, né? É um tecido de sustentação. Mas aqui o sentimento envolvido é de impotência ou desvalorização. Precisa ser as duas coisas? Não. Um ou outro. Dá um exemplo. Fácil. Eu preciso dirigir daqui a São Paulo, mas eu não me sinto capaz, né? Então eu me sinto impotente de aguentar essa distância dirigindo um carro. Adalto, mas aí sempre que eu me achar impotente, não. Tem que ser vivido como um choque que mexe com você. Faz o teu coração disparar, faz você ficar com as pernas bambas. É mais ou menos assim. Que te tira a estrutura, te balança, faz você ficar pensando naquilo. É isso que a gente considera como um choque, que vem antes do início dos sintomas. Esse é o fator causal que a gente precisa escutar lá na história do nosso paciente. E não simplesmente, você está com dor de coluna, está com dor no cervical, vamos colocar um gelo aí, você está agudo, né? Coloca gelo, mas vamos colocar então água quente, vamos fazer uma massagem. Isso basta? Pode aliviar. Mas isso é definitivo? Não. Então a gente precisa observar, a gente precisa encontrar na história do nosso paciente onde é que ele se viu impotente ou desvalorizado. Puxa vida! E sempre que ele se queixar em alguma coisa que diz respeito a osso, músculo, tendão ou ligamento, ou seja, articulação, sempre estará envolvido uma grande sensação de impotência ou desvalorização na história dele, que foi vivido como um choque. E esse ectoderma, Adalto, o que ele faz? Que sentimento que ele tem? Ele carrega um sentimento de perda de contato, é um tecido de relação. Adalto, esse sentimento, não necessariamente, mas eu vou explicar por quê. Porque tem o contato desejado, que eu não posso ter, então isso pode ser um conflito para mim, e pode ter um contato indesejado que parece que está em mim. Exemplos, contatos desejados que eu não posso ter. Eu queria voltar a morar no litoral, puxa, era tão gostoso, moro numa cidade cheia de calor. Amo São José do Rio Preto, mas é calor. Não estou me lamentando não, viu? Só um exemplo aqui. E aí de repente acontece alguma coisa, fala, mas também essa cidade quente, essa aqui eu não suporto mais. Então, contato indesejado com o ambiente. Pode ser um contato indesejado com a pessoa? Pode. Pode ser um contato desejado com uma situação? Pode. Pode ser um contato indesejado com uma certa roupa? Pode. Mas não é assim, vestir a roupa, não gostei. Não. Vestir uma roupa, e nessa roupa, quando eu vesti, isso já aconteceu comigo, tinha uma barata dentro. Eu vesti a roupa e eu senti uma coceirinha, uma calça jeans, senti uma coceirinha assim na perna, comecei a balançar e saiu uma barata desse tamanho pela perna da calça. É que eu não tive esse choque aqui. Pra mim, tudo bem, eu achei engraçado, meus sobrinhos estavam ali perto, até hoje lembram disso. Agora, se eu tivesse vivido isso como um choque, nossa, que nojo, nunca mais eu venho nesse lugar, isso passa doença, não sei o que, se de repente eu tenho um histórico de memória aqui, de alguma coisa que eu sei relativa a uma situação assim, provavelmente eu posso ter um choque. Então, se foi vivido como um choque, pode aparecer uma manifestação, porque foi um contato indesejado. Aonde vai aparecer? Novamente na pele. Adalto, mas aí eu vou confundir. Aqui também é pele no mesoderma antigo, né? Que aqui pode aparecer verrugas, pode aparecer manchas escuras. E aí? Não, mas aqui eu tô falando da derme. Aqui eu tô falando da pele mais externa. Tem um tecido nervoso envolvido.
é o ectoderma. É uma camada mais exteriorizada, que eu chamo de epiderme, tá? Então, a derme é a segunda camada e a epiderme é a última camada, é a camada mais externa, onde eu sinto quente e frio, onde eu sinto esse tato discriminativo. Se é uma agulha, se é uma ponta de uma caneta, se tá quente, se tá frio, se tá apertando, se tá provocando dor ou se tá fazendo um carinho. Então, mesmo com os olhos fechados, eu consigo determinar tudo isso. É o meu sistema nervoso exteriorizado. É um tecido de contato desejado, mas que eu não posso ter. Então, por exemplo, nossa, eu queria voltar a morar no litoral, mas eu não posso ter. Eu queria minha esposa mais perto de mim, viajando comigo, mas eu não consigo ter. Então, se isso é um conflito para mim, eu vou ter manifestações aqui na pele. Normalmente, manchas avermelhadas. No Mesoantigo, normalmente são manchas mais escuras. E aqui, nos contatos, se forem indesejados, serão em forma de coceiras. Então, olha, coçou é um grande sentimento de contato indesejado. Pensando em algo chocante, talvez um assalto, alguém que pegou em você e você não queria aquele contato, talvez é do calor, nossa, cheguei nessa cidade, é muito calor, o contato com esse calor. Então, o que isso representa para você? Então, aqui a gente fecha todos os 4 sentimentos que envolvem o corpo inteiro. E aí, então, olha só, como é que eu faço a construção? Quando o meu paciente chega falando assim, olha, nossa, eu tenho dor de estômago. Estômago está ligado ao sistema digestivo, né? Então, o que acontece ali? Eu fiz uma alimentação, ou não fiz uma alimentação, mas está envolvido com um órgão referente à alimentação. E alimentar, respirar ou reproduzir está ligado a uma sensação de vitalidade. Aí, se ele chega, por exemplo, com dor de estômago, eu já pergunto para ele o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas, que para você foi uma mudança de vida que você queria, mas não aconteceu, ou uma mudança de vida que aconteceu e foi chocante, foi dramático para você. Sempre tem que ter o raiozinho. Não é qualquer coisinha que aciona um sistema biológico. A gente tem que lembrar que é como se disparasse o coração, te deixou com as pernas bambas por um tempo e você ficou preocupado com aquilo. Mesoderma antigo, que carrega o sentimento de perda de proteção. Então aqui um grande resuminho. O que o meu paciente vai chegar falando? Ele vai chegar falando que, opa, eu tenho manchas escuras na pele, ou que está apresentando, inclusive, vitiligo, ou que está apresentando uma fascite plantar, que é uma dor muito forte na planta do pé. Então, quando o paciente chega com esse tipo de queixa, ou até verrugas, né? Eu já sei que na história dele tem alguma situação que ele se viu desprotegido. É isso que eu vou buscar antes do início dos sintomas. Aí, se o meu paciente chega queixando de alguma coisa em ossos, músculos, articulações, tendões, aí o que vai acontecer é que antes do início dos sintomas, houve um estímulo grande de sensação de impotência ou desvalorização. Então, olha que interessante. Meu paciente chega falando assim, eu tenho síndrome do túnel do carpo. É uma inflamação muito séria nos tendões aqui do punho. Como está envolvendo tendão, eu já sei que ele teve um grande sentimento de impotência ou desvalorização referente a uma situação que ele viu como um choque. Só que é ele que vai me dizer qual foi essa situação. Então eu pergunto, o que aconteceu antes do início dos sintomas que pode ter sido uma grande sensação de impotência ou desvalorização para você? E adivinha, normalmente são pessoas que trabalham com coisas manuais. É a sensação de impotência em realizar muito bem aquele trabalho. E no ectoderma, por exemplo, a candidíase, né, são contatos indesejados. Ah, mas contatos indesejados, de repente é uma mulher casada, enfim, e ela fala assim, não, mas eu desejo meu marido, mas eu não tenho outros homens, imagina, eu não sou disso. O que a gente diz sobre contato indesejado, ó, a gente tem que lembrar que é chocante. Pode ser um dia, foi numa festa, foram num casamento, se divertiram e, de repente, o marido bebeu bastante, ele passou um pouquinho da conta e ela ficou meio assim, mas tudo bem e tal. E ela só queria ir embora e deitar e dormir. E de repente ele quis uma intimidade, um pouco a mais, alguma coisa, e ela não queria o toque dele. Entende que é naquele momento, é a situação impactante, inesperada, vivida como um choque. Ela não queria naquele momento o toque dele. Então começa a ter manifestação em forma de prurido, coceira, alguma situação indesejada. São toques indesejados. Então o corpo ele fica reagindo como se revivesse a todo momento aquela situação.
Porque foi chocante. Não é tão fácil assim de esquecer. Vamos passar para outra parte? Aqui é a primeira parte. Eu descobri que através da queixa do meu paciente, qual é o sentimento envolvido em cada um dos 4 tecidos. Então eu consigo aqui mapear inteirinho o corpo dele. E agora, o que eu faço com essa informação? Eu paro aqui. Se você parar aqui, é como se descobrisse que o goleiro tá fora do gol e não chutou a bola. Então não acontece nada, fica no 0 a 0. Então eu preciso de algo mais. O que eu faço então? Eu preciso dar um estímulo nele. Então vamos fazer um estímulo verbal nesse paciente. Então a gente vai juntar a informação do sentimento envolvido no problema dele e vai atualizar para o período de hoje. Então, olha, para verbalização, vamos falar 3 coisas. Primeira coisa, vamos informar essa situação inicial. Então, eu posso dizer assim para o meu paciente: olha, fulano, tudo isso começou por conta de uma situação. Vamos supor aquela questão da cervical, tá? Então, fulano, tudo isso começou por conta de uma situação que foi chocante para você. E por que para você? Porque de repente para outra pessoa que foi chocante para você e você viveu com um grande sentimento de impotência ou desvalorização, depende do que ele descreveu para você. Mas o tempo passou, então a segunda informação que eu preciso dar para ele é o tempo. O que é o tempo? Localizar ele em presente, passado ou futuro. Na verdade, localizar ele, trazer ele do passado para o presente. Por quê? Se essa situação ainda continua estimulando e trazendo comportamento no corpo do meu paciente, é porque ele não vira a página, ele fica revivendo aquilo lá, não conscientemente, mas o corpo dele fica a todo momento entendendo que tem uma necessidade de reagir àquele estímulo inicial. Então eu atualizo o corpo dele. Aí eu falo para ele o seguinte: isso foi lá no passado, há 2 meses, há 5 anos, o que ele falou para você. Mas hoje, então, olha só, eu trago ele pro agora. Mas hoje, agora vem a parte que vira a página. É a terceira informação. Aí eu trago a informação referente ao tecido. Ao contrário, o contrário do que é o que deu origem. Então, no caso aqui, se foi uma sensação de impotência, o que é o contrário de impotente? O contrário de impotente é capaz. Então, aqui eu informo o contrário. Você já é capaz, e aqui não é pensamento positivo, aí é capaz do quê? Pede para ele te falar 3 coisas que ele é capaz de fazer hoje, que depende só dele. Por exemplo, e que ele se sente muito bem. De repente hoje eu sou capaz de ter uma vida mais tranquila. Hoje eu sou capaz de passear mais vezes. Hoje eu sou capaz de trabalhar 10 horas por dia. Cada um. Porque eu acho que isso é que é ser homem. Não importa. Não importa. Hoje eu sou capaz de dar um luxo para mim, que é 30 minutos depois do almoço eu dou uma deitadinha. Então, olha só, desde que faça sentido para essa pessoa, ela é que vai dizer o que hoje é importante para ela, que ela tem capacidade. Mas olha, antes de eu ir para os outros tecidos, eu quero que fique bem claro as 3 situações que eu vou falar para ele. Primeiro, informar o que deu origem. Então, você passou por uma situação que para você foi vivido com um grande sentimento de perda de vitalidade, por exemplo. Ia mudar a sua vida, mas não mudou. Ou você estava bem e mudou a sua vida de repente sem você querer, para um rumo que você não queria. E se fosse aqui na perda de proteção? Fulano, você passou por uma situação há tanto tempo atrás, 2 meses, 5 anos, não importa, mas que para você foi uma perda de proteção. Porque você sentiu como um ataque, de repente é o olhar do outro, de repente é o que o outro falou, de repente é uma situação, ele que vai te dizer o que para ele foi um ataque. E se for impotência de desvalorização? Fulano, você passou por uma situação há tanto tempo atrás que para você foi vivido com um grande sentimento de impotência ou desvalorização. E se fosse aqui nos contatos? Fulano, você passou por uma grande situação lá no passado, onde você teve um choque com uma situação de um contato que você não queria, ou de um contato que você queria, mas não podia ter. De repente, o marido viajou para muito longe, ia passar 2 anos no Japão. Se foi chocante a despedida, cada um. Então, olha, você informa qual foi o choque e o sentimento que acompanhou o choque. São só 4, gente. Dá pra você acompanhar qual dos 4 e informa o teu paciente. Daí você atualiza ele no espaço-tempo. Como? Isso aconteceu há tanto tempo atrás.
Mas hoje, no momento presente, isso é atualizar no tempo. Porque aí o corpo dele sai daquele estímulo como se recebesse o estímulo todo dia. É por isso que tem o mesmo comportamento. Então, quando vem aqui para o tempo presente, ele começa a ter um novo olhar, muda o foco e muda a percepção. E muda a biologia. Porque aí ele atualiza as informações. Você não atualiza o aplicativo do teu celular? Dá umas bugadas de vez em quando, aí começa, se atualiza, fica tudo bem. É isso. Atualiza o teu paciente no espaço-tempo. E aí você diz o contrário daquilo que você já identificou que foi um choque. E hoje você já pode mudar sua vida fazendo, sei lá, pescando no final de semana. Buscando um trabalho onde você se sinta cheio de energia, cheio de vida. Enfim, coloca o que é uma realidade para ele. Tem que ser uma verdade, porque senão vira um conselho e não vai funcionar. Quando a pessoa tem todas as 4, aí a gente pergunta assim, ó, qual dessas informações para você é a principal? Então, de repente, ele tem uma queixa de dor no estômago, que é aqui no tecido vital. Ele tem uma queixa de vitiligo, ele tem uma queixa de fibromialgia e ele tem uma queixa de coceira nas costas. Nossa, ele tem os 4. Isso acontece na nossa sessão, sim. Aí eu pergunto para ele, e qual dessas aqui, para você, é a mais importante, é a que mais te incomoda? A gente vai tratar uma de cada vez. Então, isso aqui, gente, é uma correção biológica positiva. Por exemplo, a pessoa que tem herpes aumenta muito a sensibilidade, não é verdade? Fica sensível e às vezes dá até bolinhas, né? Às vezes herpes labial dá até bolinhas. Por que que acontece isso? Para exteriorizar mais ainda os receptores, para identificar mais rapidamente o contato que eu não quero e aí eu posso fazer alguma coisa a respeito, tá? Então tudo tem um porquê. Então por isso que a gente faz um estímulo verbal, que é para trazer para a realidade, atualizar o software do paciente. Se eu atender 5 pacientes com cataratas, que é no tecido ectoderma, que são os contatos, olha só como tudo tem um sentido biológico. A catarata, ela vai deixando o olho embaçado, a pessoa começa a não enxergar. Então, a vantagem biológica é de justamente não deixar a pessoa enxergar direito. Porque quanto menos ela enxergar aquilo que está à frente dela, talvez ela sofre menos. Não é à toa que as pessoas têm catarata. Não é no acaso que tem catarata. E não é por acaso ainda que normalmente são pessoas idosas. Quantas coisas talvez muitos idosos não querem mais ver. Só que assim, dentro de um contexto chocante. Não é uma coisa cumulativa, é algo chocante que desperta um comportamento. Mas o que eu queria dizer é, mesmo que eu trate no mesmo dia 5 pessoas, uma atrás da outra, assim, ó, com catarata, cada uma tem a sua história específica. Entende que não dá para ter um protocolo fechado? Dá para ter uma organização dentro da sessão. Primeira coisa dentro da sessão, descobrir qual foi o elemento chocante antes do início do sintoma do seu paciente. Segunda coisa, através do sintoma dele, você classifica em um dos 4 tecidos que formam todo o nosso corpo. Terceira coisa, uma vez que você identifica esse evento chocante e já sabe qual tecido, qual o sentimento envolvido, aí você pode ir para a verbalização. A verbalização são os estímulos verbais. E os estímulos verbais têm 3 elementos que precisam conter. Você precisa informar qual foi a sensação chocante que ele teve antes do início dos sintomas, acompanhado de um desses 4 sentimentos. Você atualiza ele no tempo e espaço, traz ele para o agora. Ele está lá no passado, traz ele para o agora. E você informa o que é que tem de contrário do sentimento que ele teve lá atrás. Então, contrário de vitalidade, aliás, de tecido vital, agora energia, tem energia para isso, para aquilo. O contrário de perda de proteção, agora você pode, inclusive, proteger outras pessoas. Você agora se protege através disso, daquilo e daquilo. Ele te informa, é só perguntar. Se você tiver uma dúvida, pergunta para ele o que é que hoje para você representa uma proteção que você é capaz de fazer. Aqui, impotência ou desvalorização. Qual que é o contrário? Capacidade, valorização, pergunta para ele. E os contatos? Se é um contato indesejado, o que é que ele pode ter hoje que é desejado, que ele vai e faz? E não precisa ser muita coisa não, pode ser desde coisas pequenas, mas precisa dar um start no cérebro dele. O bioalinhamento é isso? Não, isso é uma parte do bioalinhamento, porque tem várias ferramentas. Tem o EPASE na saúde, tem os toques físicos, tem os estímulos físicos,
tem mais estímulos de posturas, tem um monte de coisa que acompanha. Agora, como que eu faço para aprender na profundidade? Profundidade é o seguinte, como que eu faço para saber a conotação exata do joelho? Porque do joelho, olha, você sabe que aqui, ó, quando envolve músculo, articulação, osso, é impotência da desvalorização. Como é que eu faço para ter uma informação a mais? É uma impotência relacionada a uma grande questão de submissão. Adalto, como é que você chegou nesse raciocínio de submissão? Isso aí você não tinha falado. Ah, isso é a conotação específica, além da impotência, que aí tem no joelho. Ah, então... E no braço, Adalto? A pessoa que tem tendinite. Tendinite envolve tendão. E tendão, quem faz parte é o mesoderma novo, que forma músculo, tendão, ligamento. Ah, então é uma grande sensação de impotência. Mas impotência em quê? Se você tem a tendinite do braço, o que o teu braço faz? Ou ele afasta algo, ou ele traz algo para perto. Então, uma grande sensação de impotência em afastar algo, ou trazer algo para perto. Olha só, então tem informações específicas de todas as partes do corpo. O EPASE que a gente fala é o EPASE na saúde. EPASE na saúde é que envolve tudo relacionado à saúde. E o EPASE é uma ferramenta fantástica. Quando que a gente usa? Em todas as sessões? Não. O EPASE é uma ferramenta que a gente utiliza quando o paciente, você percebe que ele não virou a página. Você termina a sessão e fala assim, ó, e aí, gostou? O que você achou? Ah, legal, legal, mas é difícil, né? Não, não pode ser difícil, senão ele não vai virar a página do conflito dele. Tem que ser leve. E aí o EPASE traz toda essa leveza. E o paciente, gente, vocês não têm noção de como que ele sai. Então, ó, para você que quer se atualizar, quer ter uma nova visão na saúde, eu tenho certeza que isso aqui, ó, transforma e muito o teu atendimento.